O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que os advogados de Jair Bolsonaro se manifestem até às 21h13 de hoje sobre o descumprimento de medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais direta ou indiretamente e que pode resultar até em prisão. Quem atualiza essa e outras notícias de Brasília é a nossa correspondente Manuela Castro. Manu, boa tarde para você. Olá, boa tarde Eduardo, Rayane e boa tarde a todos que acompanham o TJ Aparecida. Termina agora à noite o prazo de 24 horas dado à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que faça explicações de por que o ex-presidente estaria quebrando as medidas restritivas impostas contra ele. Mais especificamente, por que ele estaria burlando a medida que proíbe Bolsonaro de interagir nas redes sociais. Vamos entender tudo o que aconteceu para se chegar a essa determinação de Moraes. Ontem, Moraes já tinha dado uma advertência a Bolsonaro, explicando que ele não apenas não pode mexer nas redes sociais, como terceiros não podem publicar entrevistas, discursos, qualquer tipo de interação de Bolsonaro. Ou seja, ele está proibido de aparecer nas redes sociais. E ele não pode deixar que outras pessoas também postem no lugar dele. Pois bem, depois dessa advertência, Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados participar de uma reunião do partido dele, o PL, uma reunião que já estava prevista a presença de Bolsonaro e inclusive haveria uma coletiva de imprensa de Bolsonaro no fim do encontro. Depois da advertência de Moraes, os advogados de Bolsonaro advertiram que era melhor ele não participar da coletiva de imprensa. Ele não participou. Mas no fim do encontro, houve muito tumulto, muita gente seguindo Bolsonaro, a imprensa, apoiadores. E então, no meio daquela confusão, teve até quebra de mesa, deputado que saiu machucado. No meio daquele conflito ali, ele acabou mostrando para todo mundo a tornozeleira eletrônica que estava usando e fez um pequeno discurso, dizendo que aquilo ali era o símbolo máximo da humilhação. E é lógico que isso foi parar nas redes sociais. Não só jornalistas postaram essa fala de Bolsonaro, mas também apoiadores, pessoas que estavam ali naquele ambiente. E, mais uma vez, de acordo com Alexandre de Moraes, ele descumpriu a ordem de não interagir nas redes sociais. Por isso, pediu aos advogados explicações. E essas explicações, se não forem dadas nesse prazo de 24 horas, tem como consequência a prisão de Jair Bolsonaro, de acordo com o despacho de Alexandre de Moraes. Outra notícia do Supremo Tribunal Federal. Acabou o julgamento online para confirmar se essas medidas restritivas contra Bolsonaro, o uso da tornozeleira eletrônica, não interagir nas redes sociais, não conversar com autoridades estrangeiras e outros investigados, enfim, entre outras medidas, se elas estão corretas, se elas são constitucionais. Pois bem, já tinha sido tomada a decisão por maioria nesse julgamento, mas faltava um voto do ministro Luiz Fux, que foi divergente. Ou seja, o julgamento acabou com 4-1 pela constitucionalidade das medidas restritivas, mas Luiz Fux, que foi o último a votar, foi contrário. Ele explicou que acham que essas medidas restritivas são desproporcionais e quebram aí princípios constitucionais de liberdade de expressão e entre outros. Bom, mesmo assim, a questão já está definida e Bolsonaro continua com essas medidas sendo cumpridas sem prazo determinado. Outra notícia também saindo do Supremo Tribunal Federal é que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias e dos bens do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele é um dos investigados, ele, o pai, esse inquérito que foi aberto sobre obstrução de justiça. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro teria ido aos Estados Unidos para conseguir apoio do governo americano para atrapalhar os trabalhos da justiça brasileira. E ele está sendo financiado, como já foi confirmado pelo próprio Jair Bolsonaro, por doações do pai, que está enviando dinheiro via Pix. Então agora isso está proibido, ele não vai mais poder receber, não vai poder fazer nenhum tipo de transferência bancária, muito menos vender seus bens, fazer qualquer tipo de negociação. E por fim eu trago uma notícia lá do Congresso Nacional, confusão com o recesso parlamentar. Na semana passada, o partido de Bolsonaro, o PL,
tinha feito uma solicitação ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para encerrar, para não acontecer o recesso parlamentar, porque eles queriam se reunir e decidir sobre as questões com o Jair Bolsonaro, que está tendo problemas na justiça, também a questão do tarifaço, 50% de taxação de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Eles não queriam entrar em recesso, então, para discutir todas essas questões. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não. Vamos ter recesso normalmente do dia 22 de julho ao dia 1º de agosto. Mesmo assim, esses deputados marcaram reuniões de comissões esta semana. Inclusive, hoje havia previsão de uma reunião da Comissão de Segurança. Sabendo dessas reuniões, Hugo Mota então publicou hoje um ato proibindo reuniões de comissões e qualquer atividade parlamentar durante o recesso. Esses deputados que já estavam em Brasília para a reunião decidiram então, já que não podiam fazer reunião, fazer uma entrevista coletiva com os jornalistas. E nessa coletiva eles reclamaram da decisão de Hugo Mota de proibir as reuniões e também fizeram aí um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se mostraram, obviamente, contra as medidas restritivas que ele está tendo que cumprir. Por hoje é só e eu volto amanhã com mais notícias. Até lá!